Em nome do Senhor. Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui do canal Ajustando as Velas para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. E esse ano nós estamos estudando Doutrina e Convênios e essa semana, Doutrina e Convênios 109 a 110. E olha que maravilha, né? Essa sessão, especialmente a 109, e a 110 também é maravilhosa, mas a 109 trata especificamente, né, a oração dedicatória do Templo de Kirtland. E a sessão 110 fala das manifestações, em especial do Salvador Jesus Cristo, né, que aparece lá a Joseph e a Oliver Cowdery ali no Templo de Kirtland, e também eles recebem outras visitas, né, além do Salvador, a visita de Elias, o profeta, recebe a visita de o outro Elias, né, que é Noé, e também recebe a visita de Moisés, cada um deles trazendo chaves, e aí passando essas chaves para Joseph, né, e Oliver Cowdery naquele momento. Então, restaurando chaves que foram dadas no passado pelo Salvador Jesus Cristo aos seus apóstolos, e agora elas foram trazidas de volta. Mas esse momento aí da dedicação do templo foi um momento muito especial. Foi o primeiro templo depois da apostasia, né? Depois daquele período sem o evangelho na terra. O Senhor, então, pediu que o seu povo, né, ordenou ao seu povo que construísse um templo em seu nome. E ele foi construído, e nessa sessão a gente vê então a oração dedicatória que Joseph faz, e essa oração dedicatória, ela se aplica a nós hoje, a todas as coisas que ele fala ali, praticamente 100%, né, quase 100% se aplica ao momento, né, a nós aqui, no que nós estamos vivendo agora. Então eu acho que seria interessante que você pudesse estudar individualmente, ali buscando revelação sobre essa oração dedicatória, porque Joseph fala com certeza pelo Espírito de Deus ali, e através de revelação ele fala aquelas coisas que podem, na sua própria vida aí, você que está me assistindo, pode influenciar muito você, as coisas que você vai aprender nessa oração dedicatória. Bom, eu escolhi alguns versículos e eu queria compartilhar com você, especificamente na seção 109, né, versículos 9, depois 17, 18, 19 e 22, que fala justamente sobre o título do meu vídeo hoje, que é Em Nome do Senhor. Então diz assim: para que nela entreis em meu nome, em nome do Senhor, para que dela saiais em nome do Senhor, para que todas as vossas saudações sejam em nome do Senhor, com mãos elevadas ao Altíssimo. Então, Joseph é que está falando aqui, né? Então, ele está dizendo assim, ó, para que todo mundo que entre na casa do Senhor, entre em nome do Senhor. Eu gostei disso, né? E quando você sair, você sai em nome do Senhor. E que as saudações e tudo que a gente fizer lá dentro do templo seja em nome do Senhor. E aí no 17 ao 19 ele diz que todas as entradas de teu povo nessa casa sejam em nome do Senhor. Então ele está enfatizando, né? As saídas desta casa sejam em nome do Senhor, e todas as suas saudações com mãos santas elevadas ao Altíssimo sejam em teu nome. Então no 22 ele fala: e rogamos-te, Pai Santo, que teus servos saiam desta casa armados de teu poder, e que teu nome esteja sobre eles, e tua glória ao redor deles, e que teus anjos os guardem. Eu fiquei muito impressionado, especialmente com esse versículo 22, né, em que Joseph está dizendo assim, olha, primeiro, antes, né, os outros versículos que eu li, ele fala a respeito de que quando a gente entrar, a gente sair, e tudo que a gente fizer dentro do templo é em nome do Senhor. Então, o nome de Cristo, ele é muito poderoso. E é por isso que nós fazemos todas as coisas, porque fazemos em nome de Cristo, né?
Então, o nome do Salvador Jesus Cristo tem muita força, tem muito poder. E eu gostei aqui no 22, porque é uma promessa, né? E ele está pedindo, né? Senhor, todo mundo que entra na tua casa e faz convênios contigo, quando eles saírem, que eles saiam armados de teu poder, olha que legal isso, e que teu nome esteja sobre eles, que tua glória esteja ao redor deles e que os teus anjos os guardem. Então, toda vez que a gente vai ao templo e quando a gente faz lá todas as ordenanças, seja como procurador, seja como oficiante, quando você vai lá e você entra lá, está entrando em nome do Senhor, você realiza todas aquelas ordenanças e o nome do Senhor está sobre você. Quando você sai de lá, depois de tudo que você fez lá dentro, você sai armado com poder. E o presidente Nelson, o nosso falecido presidente Nelson, faleceu esses dias, vamos sentir muita falta dele, né? Ele ensinou tanto sobre o templo, tanto sobre o templo. Ele falou tanto sobre, ele anunciou, né, tantos templos, mais de 185 templos ele anunciou, enfim, dedicou vários outros, enfim. O presidente Nelson, ele tem uma afinidade muito grande com os templos, e por causa disso, né, desse trabalho que ele realizou, muitos têm acesso à casa do Senhor, e o templo é o celeiro do Senhor, né, onde o Senhor quer colocar ali o seu trigo, e nós somos o seu trigo, ou devemos ser o trigo, né, para entrar na casa dele e ficar lá armazenado. Então, os templos, eles são um lugar onde nós adquirimos esse poder. E o presidente Nelson falou muito sobre isso. Falou, quando você vai no templo e você realiza aquelas ordenanças, você tem acesso ampliado ao Salvador Jesus Cristo. Você está lá em nome dele, você está realizando as ordenanças em nome dele. E muito poder vem sobre você em nome dele. Então, tudo que é feito lá é por causa de Cristo, por causa da expiação de Jesus Cristo, por causa de tudo que ele fez e faz por nós. Então, lembre-se disso. Por que eu tenho que ir tanto ao templo? Porque eu tenho que ir lá buscar poder. E ele falou isso, ele prometeu. Ele falou para o pai, pai, por favor, todo mundo que entrar no templo, quando ele sair lá, eles vão ser armados com o seu poder, que o teu nome esteja sobre eles e que a tua glória sobre eles, os teus anjos os guardem. E é assim que eu me sinto quando eu vou ao templo. Tem sido uma experiência maravilhosa na minha vida poder servir no templo. E eu sinto isso, realmente, eu sinto que cada vez que eu vou ao templo, eu entro lá e parece que a gente está em outro mundo, né? E de fato nós estamos, né, totalmente fora desse mundo, tão cheio de iniquidade, tão cheio de influências demoníacas, enfim. Mas quando nós estamos dentro do templo, nós sentimos o poder de Deus em nossas vidas. E a gente sai de lá aliviado dos problemas, das dificuldades, a gente sai investido de força. E como o profeta Joseph disse, né, a gente sai de lá com glória ao nosso redor, a gente sai de lá com anjos à nossa volta, investidos de poder para superar as nossas dificuldades. A gente vai ter mais força para isso. Por isso precisamos ir ao templo. E aí, então, na sessão 110, a gente vai falar mais sobre isso, né, sobre o nome do Senhor, para a gente entender bem, mas o próprio Salvador, na sessão 110, ele fala que ele aceitou a casa dele ali, né, aquele templo. E ele diz lá no versículo 7, pois eis que aceitei esta casa, e meu nome aqui estará, e manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa. Eu fiquei também impressionado com isso, né? Ele aceitou aquela casa, falou, eu sei o sacrifício que foi feito
pelo povo lá, que mesmo passando necessidade, eles fizeram um trabalho grandioso e construíram a casa que o Senhor disse que eles deveriam construir. E ela ficou por muito pouco tempo, né? Depois foi invadida, foi profanada. Mas ainda assim, ela foi construída com um sacrifício. O Senhor reconheceu isso e o Senhor abençoou aquelas pessoas pelo sacrifício que elas fizeram. Mas muito interessante que eu vejo aqui, que quando ele fala que ele aceitou, ele fala que o meu nome vai estar. Então, o nome do Salvador está na casa dele. Não só na inscrição, né, a casa do Senhor, mas ela está nas ordenanças todas que são realizadas. Tem tantas coisas lá dentro que representam o Salvador Jesus Cristo e a sua expiação. E nas ordenanças ali a gente vê o nome do Senhor sendo colocado nas nossas vidas. E aí então o Senhor prometeu isso também. Ele falou ali, o meu nome aqui estará. E depois ele fala, e essa é uma promessa das maiores, disse, e manifestar-me-ei ao meu povo com misericórdia nesta casa. E eu testifico do fundo do meu coração para você que realmente o Senhor está na sua casa. Ele está lá e ele se manifesta a nós pelo Espírito. E como disse o presidente Nelson, é lá que nós vamos encontrar o Salvador Jesus Cristo. E isso é real. É lá que podemos sentir a sua presença. O Espírito Santo toca o nosso coração, nós recebemos força, poder, e nós ficamos tão fortalecidos com tudo que acontece lá dentro. E então ele fala que o nome dele vai estar lá, né? Então Joseph falou sobre o nome do Salvador, e agora o próprio Salvador fala que o nome dele ia estar lá. Em Mosias, no discurso do rei Benjamim, Mosias 3, e vou citar uns pedacinhos aqui do discurso dele, ele fala isso, né, que a gente sabe que no templo tem o nome do Senhor, mas nós precisamos tomar sobre nós o nome de Cristo, sobre a nossa vida. E isso é real e importante. Ele disse, né, eis que vem aos seus para que a salvação seja concedida aos filhos dos homens, pela fé em seu nome. E digo-vos ainda mais que nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho ou meio pelo qual a salvação seja concedida aos filhos dos homens, a não ser em nome e pelo nome de Cristo, o Senhor Onipotente. Então, não tem como, né? A salvação, a exaltação, ela só pode vir à nossa vida por meio do nome de Cristo. Então, e a gente vai falar um pouco mais aqui sobre isso, né? Mas ele fala da importância desse nome. E aí ele diz, um pouco mais para frente, em Mosias 5, do versículo 7 e 9, ele diz assim, o rei Benjamim, e agora, por causa do convênio que fizeste, sereis chamados progenie de Cristo, filhos e filhas dele, porque eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente. Então, quando a gente é batizado, né, a gente faz um convênio de tomar sobre nós o nome de Cristo, né, um dos convênios, que também é lembrar sempre dele, é também guardar os mandamentos, mas tomar sobre nós o nome dele, olha a importância, né? Então nós nos tornamos filhos e filhas dele, porque ele nos gerou espiritualmente, né? E aí, pois dizeis que o vosso coração se transformou pela fé em seu nome. Então, como que existe uma transformação na minha vida? Qual é o primeiro princípio do Evangelho? A fé em Jesus Cristo, fé no nome de Cristo. É isso que começa uma transformação. E aí a gente se arrepende dos pecados e é batizado, né? E aí então a gente faz esse convênio sagrado em nome de Cristo. Portanto, nascestes dele e vos tornastes seus filhos e filhas. E acontecerá que aquele que fizer isso se encontrará à mão direita de Deus, porque saberá o nome pelo qual é chamado, porque será chamado pelo nome de Cristo. Olha que lindo isso. Então, todo mundo que faz convênios com Deus, em nome de Cristo, se torna filhos e filhas dele, e tomou sobre si o nome dele. Então,
parte do processo de tomar sobre nós o nome de Cristo é a fé que nós exercemos nele para o arrependimento, é o batismo, e aí a gente se torna, então, membros da igreja. Então, nós estamos começando num processo de tomar sobre nós o nome de Cristo, né? Mas ele não finda aí, né? Ele continua. Em Doutrina e Convênios 18, 23 e 24, diz: eis que Jesus Cristo é um nome dado pelo Pai, e não é dado qualquer outro nome pelo qual o homem possa ser salvo. Portanto, todos os homens devem tomar sobre si o nome que é dado pelo Pai, pois por esse nome serão chamados no último dia. Então nós seremos chamados pelo nome de Cristo. Então quem são os de Cristo? Herdarão a vida eterna. Herdarão o reino celestial, a exaltação. Então, imagina que alegria vai ser quando o Senhor então convidar todos aqueles que são de Cristo para herdar a vida eterna. E eu e você precisamos estar lá, né, nesse dia. Vamos nos esforçar e viver, né, os mandamentos, viver os convênios que nós fizemos para podermos estarmos lá juntos. E quando o Pai então disser, né, aqueles que são de Cristo, me acompanhem, né, venham comigo para o meu reino. Na seção 27, ainda falando sobre o nome, da importância do nome de Cristo, no versículo 12, o Senhor disse: e também com Pedro, Tiago e João, que vos enviei por intermédio de quem vos ordenei e confirmei para serdes apóstolos e testemunhas especiais de meu nome, e para portardes as chaves do vosso ministério e das mesmas coisas que a eles revelei. Então o Senhor está dizendo aqui o seguinte, que os apóstolos, olha a grandiosidade do nome de Jesus Cristo. Ele está dizendo que eles são testemunhas especiais do nome de Cristo. Isso é fantástico, né? Então, e aí, na 107, versículo 23, diz assim: os 12 conselheiros viajantes são chamados para ser os 12 apóstolos, ou seja, testemunhas especiais do nome de Cristo no mundo todo, diferindo assim dos outros oficiais da igreja nos deveres de seu chamado. Então os apóstolos, eles têm um chamado diferente de todos os outros. Eles são testemunhas especiais do nome de Cristo para todo o mundo. Então isso é muito forte, porque nós tomamos sobre nós o nome de Cristo, né? Claro, é um processo aí de arrependimento, batismo, o dom do Espírito Santo, e aí as ordenanças do templo vão sendo confirmadas sobre nós o nome de Cristo, e nós vamos, como se houvesse uma transformação, como falou o Rei Benjamin, e a gente vai se tornando progênie de Cristo, né, com um tempo. Então, os apóstolos, eles são testemunhas do nome de Cristo. Isso é muito poderoso. O nome de Cristo tem muito, muito poder. O Elder Bedner fez um discurso chamado Ter honrosamente um nome e uma posição, de abril de 2009, um discurso fantástico também. Ele disse assim: o processo de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, que teve início nas águas do batismo, continua e é ampliado na casa do Senhor. Então, olha só, viu como é um processo? Então, eu começo nas águas do batismo a tomar o nome de Cristo, e aí eu vou, e é ampliado quando você e eu entramos na casa do Senhor. Ao entrarmos nas águas do batismo, visualizamos o templo. Ao tomarmos o sacramento, visualizamos o templo. Então, isso é muito interessante. O fato de você, quando você é batizado, então, poxa, você tomou sobre você o nome de Cristo. Quer dizer, você começou num processo de tomar sobre você o nome de Cristo. E aí, então, a gente toma o sacramento, né? E sempre visualizando o quê? O templo, porque lá eu vou confirmar realmente sobre mim, as ordenanças que são realizadas lá vão ser confirmadas sobre mim realmente o nome de Cristo, quando eu realmente tomarei sobre mim o nome do Salvador. Prometemos
sempre nos lembrar do Salvador e guardar seus mandamentos como preparação para participar das ordenanças sagradas do templo e receber as mais sublimes bênçãos. Por meio do nome e pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nas ordenanças do templo sagrado, tomamos mais completa e plenamente o nome de Jesus Cristo sobre nós. Isso é muito importante. Então, as ordenanças do templo, elas são extremamente importantes. Porque sem elas não dá para herdar a vida eterna. Sem elas nós não vamos ter tomado sobre nós o nome de Cristo. E se eu não tomar sobre mim o nome de Cristo, se você não tomar plenamente sobre você o nome de Cristo, você não vai poder ser admitido na presença de Deus. Eu não vou poder ser admitido. Então a gente tem que tomar sobre nós, realizar todas as ordenanças no templo e perseverar até o fim, obviamente, vivendo aqueles convênios. O Elder Oaks, né, o presidente Oaks, agora, quando morre o presidente da igreja, né, todos os membros do Quórum dos 12 voltam nas suas posições do Quórum dos 12 Apóstolos. E o Elder Oaks, né, mas agora também ele é presidente, porque ele é presidente do Quórum dos 12, até que ele seja apoiado como... não apoiado só, mas no sentido de que quando ele já escolheu seus conselheiros, a primeira presidência for formada, ele então será presidente, um profeta de Deus. Todos eles são profetas de Deus e reveladores, mas ele vai ser o profeta sênior, né? O apóstolo sênior. Então ele vai ser o nosso presidente. A gente não sabe quando é que vai acontecer, né? Estamos ansiosos por isso. Mas ele continua sendo presidente, porque ele é presidente do Quórum dos 12 agora. Ele é o apóstolo sênior. Em abril de 1985, um discurso quando ele era membro do Quórum dos 12 e recém-chamado até, ele disse o seguinte, ele fez um discurso chamado Tomando sobre nós o nome de Jesus Cristo. É um discurso fantástico, você vai encontrar só na Liahona, de 85. Então, ele disse o seguinte, ele falou, nestes 3 significados relativamente óbvios, vemos que tomamos sobre nós o nome de Cristo. Então, ele vai falar 4 coisas que a gente toma sobre nós o nome de Cristo. Ele está explicando e eu achei isso fantástico. Ele disse, 1, né, quando somos batizados em seu nome. 2, quando pertencemos à sua igreja. 3, quando professamos nossa crença nele, né, em Cristo. E 4, quando fazemos o trabalho em seu reino. Então, bom, quando eu faço isso, então eu estou, como ele disse aqui, né, tomando sobre mim o nome de Cristo. Então, eu sou batizado, estou lá, estou servindo, estou falando de Cristo para as pessoas, eu estou, enfim, o fato da gente pertencer à igreja e tudo mais. Referências bíblicas, disse ele, ao nome de Jesus Cristo, frequentemente significam a autoridade de Jesus Cristo. Nesse sentido, nossa disposição de tomar sobre nós o seu nome, olha só, significa a nossa disposição de tomar sobre nós a autoridade de Jesus Cristo nas ordenanças sagradas do templo e de receber as maiores bênçãos disponíveis por meio de sua autoridade, quando ele decidir conferi-las a nós. Então ele está sendo muito claro, olha, tudo isso que ele falou antes, né? Ele falou que quando a gente é batizado, né, o fato de pertencer à igreja, professar o nome de Cristo, e quando nós fazemos o trabalho, então você é um membro da igreja e tal. Mas é no templo que as coisas devem tomar, a gente tem que ter a meta, né, de chegar nas ordenanças do templo. Então ele diz que significa a nossa disposição de tomar sobre nós a autoridade de Jesus Cristo nas ordenanças sagradas do templo. Então, e de receber as maiores bênçãos disponíveis por meio dessa autoridade em nome de Cristo. Todas as referências dos templos antigos e modernos, tem lá o nome A Casa do Senhor, né? Obviamente envolve algo muito mais significativo do que uma mera inscrição de seu nome sagrado na estrutura. As Escrituras falam do Senhor colocando o seu nome em um templo porque ele concede
autoridade para que seu nome seja usado nas ordenanças sagradas daquela casa. Olha que interessante. Então, o fato de estar escrito o nome lá, né? A casa do Senhor, santidade ao Senhor, significa que ele deu, né, ele concedeu autoridade ali dentro daquela casa para que o seu nome seja usado nas ordenanças. É muito profundo isso. Esse é o significado da referência do profeta do Senhor colocando seu nome sobre seu povo naquela casa sagrada, quando a gente está lendo lá a oração dedicatória do templo de Kirtland, quando o profeta Joseph Smith faz a oração. Então ele disse isso, né? O fato dele colocar o nome lá na casa do Senhor significa que lá as ordenanças e tudo que é colocado ali em nome de Cristo. Cristo que concedeu autoridade para aquelas coisas, para que aquelas ordenanças fossem realizadas, né? Então, o que nós podemos entender, né? De acordo com esse significado, disse o presidente Oaks, de acordo com esse significado, quando testemunhamos nossa disposição de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, expressamos nosso compromisso de fazer tudo o que pudermos para alcançar a vida eterna no reino de nosso Pai. Expressamos nossa candidatura, nossa determinação de lutar pela exaltação no reino celestial. Então, quando nós nos propomos, então, nós expressamos o nosso compromisso nas ordenanças de querer alcançar a vida eterna, então nós expressamos para o Pai Celestial, para Cristo, o quê? Bom, eu sou um candidato, né, à vida eterna, mas eu, claro, vou ter que cumprir com isso, com todas as minhas obrigações e com os convênios que eu fiz com o Senhor lá. Mas tem outras coisas interessantes que acontecem no templo. Nós recebemos o garment, né? E o garment ele tem uma representação simbólica muito poderosa, e todos que recebem o garment recebem essa ordenança, e nela você sabe o que significa o garment, né? Mas um discurso da irmã de Annette Dennis, que é conselheira-geral do Estado de Socorro, em abril de 2024, num discurso chamado Revestivos do Senhor Jesus Cristo, é isso, né? Como se o garment você se revestisse, né, do Senhor Jesus Cristo. Nosso garment no templo, disse ela, nos lembra de que o Salvador e as bênçãos de sua expiação nos cobrem ao longo da nossa vida. Ao usarmos o garment do santo sacerdócio todos os dias, esse belo símbolo se torna parte de nós. Então é tão importante isso, que toda vez que você for colocar os seus garments, lembra disso, né? Lembra que não é não é uma roupa íntima, sabe? Ela tem um significado, se revestindo, né? Como ela disse aqui, do Senhor Jesus Cristo na sua vida. É uma lembrança dos convênios que você fez. É uma proteção, né, divina, porque vai nos ajudar a lembrar dos convênios. A gente não vai querer errar, não vai querer pecar, porque a gente vai querer cumprir com esses convênios e herdar a vida eterna. Então lembra disso, né? Tudo isso simboliza receber o nome de Cristo sobre nós, né? Está no batismo, está no sacramento, está nas ordenanças no templo, está no garment. Tudo isso, uma lembrança do nome do Salvador sobre as nossas vidas. Quando nós servimos em nome de Cristo. Quando damos bênçãos, fazemos em nome de Cristo. Então nós estamos agindo sobre o nome do Salvador Jesus Cristo na nossa vida. Ela disse assim, né? O garment também me lembra de que ao guardar os convênios que fiz com Deus na casa do Senhor, simbolicamente me revisto de Cristo, que é uma armadura de luz. Ele vai me proteger do mal, dar-me poder e aumentar minha capacidade, será minha luz e me guiará pela escuridão e pelas dificuldades nesse mundo. Fantástico isso que ela disse, né? Então tudo isso tem a ver com o nome do Salvador, né? Que estamos tomando sobre a nossa vida. Então, a gente tem que ser de Cristo, né? Ser de Cristo, progenie de Cristo, ou seja, filhos e filhas de Cristo.
Então, isso a gente faz, é um processo que, né, como falei do batismo, tem a ver com o sacramento, tem a ver com o serviço na igreja, tem a ver com as ordenanças no templo, tem a ver com conviver as ordenanças do templo, tem a ver com o uso do garment, enfim, tudo isso, né? O Elder Bedner falou uma coisa muito interessante que a gente precisa se preocupar bastante. Ele disse assim: não devemos ficar surpresos com o empenho de Satanás em prejudicar ou desacreditar a adoração e o trabalho no templo. O diabo tem aversão, olha só o que ele diz, né? O diabo tem aversão à pureza e ao poder que existem na casa do Senhor. E a proteção que cada um de nós pode receber por meio dos convênios e ordenanças do templo são um grande obstáculo aos desígnios maléficos de Lúcifer. Olha que poder, né? Então, Satanás, ele tem aversão. É por isso que a gente, eu acho que acontece comigo, acontece com você, tenho certeza, você que já está indo ao templo, mesmo que você não tenha recebido ainda a sua investidura, mas você vai fazer batismos, enfim, e confirmações no templo, parece que quando a gente decide ir ao templo, muitas coisas acontecem para atrapalhar a nossa ida ao templo. É uma coisa impressionante. Como oficiante ou como procurador, sempre surge no meio do caminho algum obstáculo querendo atrapalhar a nossa ida ao templo. Por quê? Porque Lúcifer, ele não gosta disso, ele tem horror a isso. Que ele tenha muito horror, porque ele sabe que quando a gente vai ao templo, lá a gente faz ordenanças sagradas, e de lá a gente sai protegido. A gente sai, como o profeta Joseph Smith falou, cheio de luz, cheio de poder. Então Satanás não quer isso, ele não quer que a gente se torne cada vez mais puros, ele não quer que a gente se torne mais como Cristo, né? Então para ele isso é terrível. Então lembre-se sempre, vá à casa do Senhor todos os dias que você puder. Vá, se você mora longe, mas vá em todas as caravanas, eu sempre digo isso, mas se esforce para ir ao templo, porque lá você vai receber poder, lá você vai receber forças para vencer os obstáculos da vida. Você vai encontrar obstáculo para ir lá. Como falou a Elder Bedner aqui, né? Satanás, ele não quer que você vá. Mas nós precisamos nos esforçar. O Senhor declarou: preciso reunir meu povo para que o trigo seja recolhido nos celeiros, a fim de possuir a vida eterna e ser coroado de glória celestial. Essa escritura está em Doutrina e Convênios 101, 65. Então o Senhor precisa reunir a gente dentro dos celeiros. E quem são os celeiros? Onde estão os celeiros do Senhor? São os templos. Então que nós possamos ser o trigo que o Senhor está recolhendo nesses celeiros, para nos proteger contra as tempestades, para nos proteger contra os nossos inimigos e para nos ajudar a ter forças para vencer as nossas dificuldades. Nunca se esqueça disso, vá ao templo, sempre, sempre. Você vai encontrar obstáculos, mas supere, vença esses obstáculos para estar na casa do Senhor. E lá você vai tomar sobre si o nome dele. Lembre-se sempre de quando você for usar os garments agora, toda vez que você for colocar os seus garments, lembra disso, que você está se revestindo de Cristo na sua vida, se revestindo do poder do Salvador na sua vida, se revestindo dos convênios que você fez no templo, para que você possa lutar contra os nossos inimigos espirituais. Eu queria só ler a letra do hino que eu gosto muito, Levantai-vos e ide ao templo. O hino 186 do nosso inário, não é do novo, né, do antigo. E ele diz: levantai-vos, ide ao templo, o portal do eterno lar. Vossa família por todo sempre podereis assim conservar. Aprendei o plano eterno que nos leva à exaltação. Sede fiéis aos vossos convênios e obtereis alto galardão. Elohim, ó Pai eterno, teu poder vem conferir a teus filhos quando estiverem em teus templos a te servir. Te vejo no próximo vídeo.